Vim aqui para falar hoje com vocês sobre uma dúvida. Arrancar o pelo faz com que ele afine? E raspar o pelo faz com que ele engrosse? A maioria de nós já ouviu falar isso, né? Eu inúmeras vezes já ouvi, já fui questionada a respeito disso. Raspar o pelo, não raspa o pelo porque ele vai crescer cada vez mais grosso. Será que isso é uma verdade? Bom, vamos lá. Raspar o pelo não faz com que ele engrosse. Ah, mas por que então que eu tenho a impressão de que quando eu raspo o pelo ele nasce mais grosso? Na verdade, isso não passa de uma impressão mesmo. A gente precisa entender como o nosso pelo ele cresce. Eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor para vocês só a questão das fases do crescimento do pelo. E isso tem a ver também com a dor que a gente sente. Muitas vezes a gente sente mais dor ao retirar o pelo e algumas vezes a gente sente menos, tá? Isso tem relação com as fases de crescimento do pelo. Mas hoje eu não vou me deter muito a isso para não me alongar. Então assim, o pelo ele começa a nascer lá no folículo piloso, lá na derme, lá dentro da pele. E para que ele possa sair para fora, para que ele possa fazer todo esse trajeto de perfurar a pele e sair para fora, ele tem que ser pontiagudo, ele tem que ser mais fininho na ponta. Então ele começa a sair mais fino e depois ele vai engrossando. A gente tem pelos que estão conosco desde o nascimento, né? A gente já nasce com alguns pelos. E depois, ao longo do processo da nossa vida, a gente vai produzindo mais pelos. Alguns surgem aí na puberdade, por questões hormonais também. Mas uma coisa é fato. Com o passar dos anos, o nosso pelo naturalmente e fisiologicamente ele vai engrossando. Esse folículo vai produzindo pelos cada vez mais grossos. O pelo na criança é mais fininho e o pelo do adulto é mais grosso. Portanto, raspar o pelo não vai fazer com que ele afine, com que ele engrosse. O que a gente tem é uma impressão. Por quê? Quando nós raspamos o pelo, nós raspamos ele lá na haste. Ele começa a sair a ponta fininha e a haste vai ficando mais grossa. E quando nós raspamos, o que permanece é só a haste, a ponta fina nós eliminamos. Então ele começa a sair da pele novamente já com a haste e não com a ponta fina, ok? Porque nós não interrompemos o crescimento, nós não arrancamos lá da raiz, nós só podamos de uma altura em diante. Então, ele não fica mais grosso, você só tem a impressão de que ele está mais grosso, ok? O que faz com que o pelo engrosse é o nosso processo de envelhecimento. A gente vai ficando mais velho, o pelo vai ficando mais grosso também. Porém, arrancar o pelo faz com que ele afine? Isso é verdade. Arrancar o pelo pode fazer com que o nosso pelo afine e muitas vezes, inclusive, ele pode parar de crescer. Por quê? Porque quando nós arrancamos, a gente está fazendo um trauma para o nosso folículo piloso. E esse trauma faz com que migre algumas células inflamatórias e esse folículo passa a produzir, faz algumas cicatrizes, vou usar esse termo, passa a produzir pelos cada vez mais finos, chegando muitas vezes a nem produzir mais. Aí tá o cuidado que a gente tem que ter ao arrancar os pelos da nossa sobrancelha, porque eu inclusive já tive várias experiências assim com clientes que arrancaram o pelo, um pelo que era importante, que fazia parte do desenho da sobrancelha e ele não cresceu mais. Justamente danificou aquele folículo e ele não cresceu. Claro que tem alguns pelos que a gente tem que arrancar várias e várias vezes até ele não crescer. E alguns, muitas vezes, na primeira vez que a gente arrancou, a gente danificou o folículo e ele não cresce mais. Tá ok? Gostaram do assunto? Gostaram da explicação? Agora você já sabe o que é mito e o que é verdade com relação ao pelo engrossar ou o pelo afinar. Beijo e até uma próxima.